sejam muito bem-vindas. Estou passando aqui nessa live para conversar um pouquinho com vocês e vou falar loguinho o tema para vocês. Esperando o pessoal chegar. Bom, meu nome é Gabriele Tubbs e eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista. E eu ajudo mulheres acima de 33 anos a encontrarem aí o seu caminho através do desenvolvimento emocional para que consigam se transformar realizando aí os seus desejos, principalmente relacionado à parte de prosperidade, né, gente? Bom, o que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje? Tô querendo falar um tema com vocês sobre a questão de sacrifícios, sofrimentos, a sensação do sofrimento positivo, tá? Que algumas pessoas têm. Então esse é o nosso tema de hoje, sofrimento positivo, isso existe? Então vou falar um pouquinho sobre isso. E vou falar para vocês também no final sobre a jornada terapêutica, que ela tá aberta aí, mas as inscrições já estão quase encerrando, gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá, me contem. E aí, gente, como que é para vocês, como que vocês consideram essa questão de sofrimento? Alguém aqui acha, quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, vou procurar deixar essa live gravada aqui para vocês. Quem tem aquele tipo de percepção de que, tudo bem, às vezes eu estou investindo uma determinada emoção e tá tudo certo se eu passar um sofrimento naquilo ali. É como se fosse, você tem essa sensação de como se fosse, então, um sofrimento positivo, seria isso? Me contem. Gostaria muito de interagir com vocês e trazer essas relações, tá? Por que essa minha pergunta? Porque eu observo muitas vezes em atendimentos ou mesmo quando eu tô conversando com as pessoas na fala delas, né? Uma vez me perguntaram assim: você consegue separar a parte de trabalho com relação às relações pessoais, né? E aí a resposta ela é complexa porque sim, eu não posso me posicionar, mas quando a gente está falando de pessoas e relações pessoais, porém eu não consigo deixar de enxergar o que eu vejo com relação à emoção das pessoas e o que elas fariam para essa transformação, que é o grande ponto, a grande sacada de que eu consigo ajudar as pessoas na caminhada delas. Então, gente, na minha caminhada eu percebi pessoalmente, né, esse segurar no sentido de não me posicionar com relação às minhas relações familiares e relações pessoais, porque por mais que eu enxergue isso na outra pessoa, se a gente coloca, não tem uma boa interpretação muitas vezes. Então, eu falei esse ponto e até dei o exemplo de como funciona para mim, porque de fato, e eu não sei se isso acontece com outros terapeutas, tá, gente? Eu tô falando de mim. O que eu me dou conta muito, assim, que eu vejo as pessoas falando assim, eu tô fazendo determinada situação, mas é normal, tudo bem, eu tô sofrendo, é um sofrimento positivo, porque eu tô em busca de uma outra coisa, tá? E aí eu até gravei um vídeo curto esses dias pra vocês, falando que quando a gente olha, por exemplo, academia, né? Então, assim, e ali eu dei esse exemplo das pessoas assim, eu tô aqui fazendo os exercícios, me empenhando, levantando peso e tal, mas a recompensa vem quando eu vejo os meus exames e quando o médico me dá parabéns, enfim, né? Mas assim, qual é o grande ponto disso, né? É essa sensação de que as pessoas têm de que sofrer é normal, né? E não é, sofrer não é uma coisa normal, gente.
Então, a questão do sofrimento, ela tá longe de ser normal, né? Então, e essa é o que eu percebo a grande dificuldade das pessoas, né? Então, essa relação estranha, digamos, de achar que não, eu tô sofrendo, tô passando mal, Porque assim, gente, quando tu acha que sofrer é normal para que você conquiste determinado ponto, achando que existe um sofrimento positivo, na verdade você está se maltratando, né? Então, esses são os questionamentos que eu gosto de deixar sempre que vocês sabem que eu faço umas perguntinhas e dou umas dicas e, enfim, o que eu gostaria de deixar para pensar sobre isso é até que ponto essa tua sensação de sofrimento positivo, que é, entre aspas, eu estou usando este termo, mas eu não acredito que exista um sofrimento positivo. Por quê? Porque se tem sofrimento, tem dor. Se tem dor, tem, além de uma dor física que pode ter de fato, tem dor emocional. Por quê? Porque vai influenciar nas tuas questões emocionais, nas tuas relações com as outras pessoas, na tua própria relação e análise contigo mesma, contigo mesmo, como eu falei na live outra live dessa semana, que se você analisa seus sentimentos e emoções, quando você fica de frente com você e percebe como se comportam as suas emoções, você tem possibilidade de medir o que está te doendo ou não. Então, se você tem essa percepção de o que te dói e que te leva num sofrimento, então você precisa de fato parar para analisar, entender isso que está acontecendo, né? O porquê aquilo ali está te levando para uma dor emocional. E quanto mais vai cutucando essas dores emocionais, mais vai aprofundando as feridas emocionais e as dores que você tem que calcular quanto investimento psíquico, emocional, mental você vai ter que colocar para aquilo ali se resolver, tá? Então, assim, não quer dizer que você se empenhar, se dedicar para fazer determinada coisa, né? Não seja o grande caminho para que você conquiste, né, as suas metas, as suas realizações, tá? Então, sim, vou me dedicar e aí me dedicar durante um período, e nesse período pode ser sim que eu tenha que deixar algumas coisinhas de lado, abrindo mão, né? Para que eu conquiste algo que eu estou buscando lá na frente. Então você tem um traçado de um ponto A para um ponto B. Então você sabe que você está no ponto A e que para chegar no ponto B você vai ter que se dedicar. Por exemplo, se tu vai fazer uma rota, bota lá no Waze, o ponto A é a tua saída, a tua partida, vai chegar no ponto B. Quais são as ruas e quais são os trajetos? Você vai ter que pagar pedágio no meio do caminho, tá? Você vai parar em algum lugar para ir no banheiro, sabe? Então, assim, quais são os pontos do caminho que vão te levar para chegar até lá? Só que você pode fazer deste caminho ser um caminho agradável, um caminho sem dor. E aí entra o ponto que eu estou falando de sofrimento positivo. Precisa ter sofrimento ou não? Você pode escolher pegar uma rota que você vai ter um monte de árvores no caminho, uma linda paisagem, ou você de repente vai escolher passar por uma rota que na tua cabeça você relaciona de que você tem que passar por aquele caminho lá que é feio e que é cheio de lixo no meio do caminho, etc e tal. Então isso aí entra, gente, a perspectiva de que você traz para o seu trajeto, né? E isso é um exemplo de um trajeto no Waze, mas tá bom, mas e o teu trajeto da vida? De que forma você vai encarar esse trajeto que você vai fazer? Você vai fazer aquilo com alegria, eu quero conquistar, eu quero aquele emprego, eu quero melhorar o meu relacionamento familiar. Então, assim, como você vai encarar aquilo ali? Você vai buscar nessa sensação de um caminho cheio de lixo no caminho, um trajeto,
cheio de lixo no caminho, ou trazendo para uma situação emocional, um trajeto que você vai colocar a dor, e aí eu faço assim porque eu brinco que a pessoa vai o quê? Vai pegar o chicotinho e agora vai se chicotear. Não, gente, você tem como escolher um trajeto que você não se martirize, que você não sofra, porque não tem essa de eu vou sofrer aqui um pouquinho para chegar lá. Não, você sempre vai ter escolhas na sua vida, óbvio. Então, assim, você pode escolher colocar esse trajeto como sendo uma coisa sofrida, ou você pode escolher fazer esse trajeto e eu vou levar uma água para que no caminho eu beba uma aguinha, eu vou levar um lanchinho, eu vou parar para ir no banheiro, esticar as pernas, fazer um esticado ali dos braços e tudo mais. E aí o caminho, o percurso vai ficando mais leve. E assim é para as tuas metas e para as tuas para o teu ponto B que você escolhe onde você quer chegar na tua vida. Então você vai se dedicar naquele período, mas não com essa coisa de que é um sacrifício com dor e sofrimento. Não, você vai se dedicar para que você possa conquistar algo. Então a gente pode usar o exemplo de academia que eu já dei antes, que então a pessoa vai fazer ali, se dedicar para ela ter, qual é o objetivo lá na frente? Ela ter uma saúde melhor, ter uma melhora dos exames laboratoriais, mas ela vai feliz para treinar, entendeu? Então, por isso que a gente tanto fala nesse exemplo de exercício, que é assim, para tudo na vida, tá? Não é só o exercício, mas assim, você tem que escolher uma atividade física que você goste de realizar, tá? Por exemplo, aí se a gente pega para alimentação, pode pegar um pouco, né? Porque daí vocês podem me dizer assim, pois é, mas eu não gosto de comer fruta, eu não gosto de comer isso, comer aquilo. Aí de repente vai vir o quê? Vai vir a Nutri e vai falar, mas você tem que comer. Aí entraria como se fosse aquela coisa do sacrifício. Não. Aí vai entrar, no caso da alimentação, você se dedicar em experimentar novas possibilidades que talvez ao teu paladar, o teu gosto não esteja muito ambientado com aqueles alimentos, mas que você vai aprender e se dedicar. Eu me dedico em conhecer esse alimento, esse novo alimento, e lembrem que não é só a criança que está experimentando alimento novo, não. A gente cansa de ver adulto que não conhece determinados alimentos. E eu sempre digo, então a gente vai introduzir aos poucos. E aí tem que tentar várias vezes. Então é isso, você vai chegar naquele percurso, você vai tentar várias vezes, mas o ponto chave, que eu diria, seja qual for o exemplo que a gente use aqui, então academia, alimentação, falei aqui, vamos lá, vai fazer uma prova. Estou participando de um processo seletivo para entrar numa empresa que eu quero. Como que você vai levar aquele percurso? Como que você vai fazer? Você vai se comportar de uma forma que você tenha alegria por estar passando por aquele processo, deixando aquela leveza que, obviamente, as pessoas que estão te entrevistando, por exemplo, vão perceber como que tá o teu estado de espírito, a tua vibração que você tá levando naquela tua energia da fala, da forma como você se coloca, se porta, se posiciona com o corpo, tudo, querendo ou não, tá sendo observado. E se não for captado no palpável, vai ser captado no invisível, como eu digo, nas entrelinhas. Então, como você está se portando, vibrando, como você está sentindo aquilo ali. Então, voltando, se você está carregando como se fosse um fardo de é normal sofrer, você precisa buscar ajuda para entender isso, porque lá atrás você sofreu com alguma coisa, tá? E você carregou isso para tua vida adulta de tal forma que você acha que tudo que você vai buscar para conquistar, você precisa ter um sofrimento junto. Então, um outro exemplo de dinheiro, né? Então, assim, aquelas crenças limitantes, quando fala, porque dinheiro não dá em árvore, porque para ganhar muito dinheiro tem que ser muito sofrido, e tem que suar, e tem que acordar cedo e tal. Tá bom, não é que não tenha tudo isso, mas e que tal se tu entender e perceber que é um ponto de dedicação?
de dedicação que você vai ter e dedicar este empenho, sim, acordando cedo, porque não é simplesmente que não caia do céu quando a gente fala de financeiro, prosperidade, mas é que a gente sabe que para tudo na vida, qualquer um desses exemplos que eu já dei até agora, que se a gente voltar, a gente sabe que a pessoa se dedicou. E aí é isso, de que forma que você se dedica? Você vai se dedicar sentindo dor porque está se dedicando, então aquilo ali é um sacrifício, aquilo ali é um peso morto em cima de ti. Ou você está se dedicando, porque aí vamos lá, quem tem um corpão lá, todo escultural, sarado, a pessoa, por acaso, ela foi 1 mês de academia e ela tá lá toda Não! Cara, a pessoa tá treinando um tempão, da mesma forma a alimentação. A pessoa já passou por uma outra etapa e já mudou hábitos. Da mesma forma, quem passou num concurso público, ficou talvez 1 ano ou mais de 1 ano abdicando finais de semana enquanto as pessoas estavam na rua, jantando no barzinho, almoçando, no restaurante, enfim, estavam aí na vida social e essa pessoa estava dentro de casa. Assim como num trabalho, então sim, a pessoa está acordando cedo, a pessoa está se dedicando, montando questões para levar para as pessoas alguma questão de trabalho. Então ela está se dedicando. Qual vai ser a consequência, gente, de tudo isso? Vai ser, desculpa, gente, deu uma entrada aqui de uma ligação. Vai ser o retorno positivo, porque houve uma dedicação. O ponto que para deixar para vocês, é que dedique-se a tudo que você se proponha na sua vida, porém dedique-se com leveza, com alegria e sem essa sensação de que tem dor para que se conquiste algo, tá? Não, eu tenho um arteiro aqui que às vezes vai pegando. Kiron tá aqui hoje, ele vai fazendo umas artes. Então, dedique-se todo o teu empenho, toda a tua essa dedicação de forma positiva. Um ponto que me chamou muita atenção esses tempos que eu tava vendo live de algumas pessoas e a questão de também relacionamento amoroso. Porque o amor é sofrimento. E eu já ouvi essas frases não só em live, mas de novo, na minha caminhada, esbarrando com as pessoas ainda. Obrigada, Rê! Esbarrando com as pessoas por aí, de ouvir essa frase. Porque o amor é sofrido, porque amar dói. Gente, para tudo. Se essa frase tá na tua cabeça, vamos parar aqui, dar uma pausa pro planeta pra gente descer, porque a gente precisa olhar e você precisa buscar ajuda para olhar isso, porque o amor verdadeiro, ele não dói. O amor verdadeiro, ele vai te trazer um preenchimento, mas eu até não gosto de dizer como uma complementação, porque em primeiro lugar você precisa estar assim, no teu centro, e você é o teu próprio complemento. Este é o primeiro ponto com relação a relacionamento, amor. Então, tu é o teu próprio centro, tu é o teu próprio ponto de equilíbrio. E daí vem uma pessoa que vai somar, te dar a mão, ficar do teu lado, entre aspas, mas vai ter uma caminhada lado a lado contigo, tá? Então, isso não dói, isso não sofre, tá? Então, essa coisa também, além de todos os outros exemplos, querendo ou não, é um passant em vários pontos da vida, mas porque nós somos feitos desses vários pontos. E aí, se manter num relacionamento, num ficante, num sei lá o que for que chame, marido e mulher, né? Ou cada uma dessas etapas que você possa estar vivendo, mas com essa sensação de meu coração está doendo, para tudo, gente, busca ajuda, porque assim, você precisa rever o que aconteceu lá atrás, o que pode ter ficado marcado em você, que são os traumas, né? Que façam com que hoje você se comporte dessa forma com relação às suas questões, tá? Seja qualquer uma delas que estamos falando, mas, por exemplo, agora nesse ponto do relacionamento. Então, assim, amar não é sofrimento, amar não é dor, tá? Então, se pra ti ficou essa sensação, é porque questões aconteceram na tua infância,
com o papel lá de papai e mamãe, lembrando sempre quando eu falo de papai e mamãe não tem culpa de nada, eles fizeram o que foi melhor que eles poderiam ter feito naquele momento e é o modelo que eles tiveram naquele momento, tá? Que eles representaram para ti. Tanto é que se tu for olhar, este papai e mamãe que te criaram na tua infância, eles não existem mais, porque eles mudaram. Hoje, na tua vida adulta, eles são outras pessoas, tá? Eles fizeram o que eles puderam fazer lá. O ponto foi isso que ficou marcado para ti e é isso que você precisa buscar com as técnicas de terapias integrativas, principalmente, que é o que te ajuda para ressignificar tudo isso, tá? E aí sim, você consegue ver todas essas questões de formas diferentes, para que as coisas comecem a mudar de uma forma que você tenha melhores resultados nessa tua caminhada. Como eu falei, um resultado de que você vai chegar do ponto A até o ponto B, alegre e serelepe no teu caminho, sabe? Em vez de ir lá, eu vou com chicotinho e tal. Não, para tudo e tira dá o chicotinho aqui que eu brinco, devolve esse chicotinho que eu vou pegar esse chicotinho. E parou com o chicotinho, gente. Vamos buscar entender. Para isso que serve o desenvolvimento emocional. E quando eu trouxe mais, hoje eu tô puxando para esse lado do ponto desse tal de sofrimento positivo, que eu tenho que botar aspas quando eu botar o título aí da nossa live. Mas que o ponto de não chegar nisso, ou de rever e entender o que aconteceu lá atrás, é para que você se desenvolva emocionalmente. No momento que você se desenvolve emocionalmente, você tem melhores relações à tua volta com todo mundo. Com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai e mãe, com familiares, com amigos, trabalho, todos à tua volta. E esses todos à tua volta é o que faz a tua vida. O teu vivenciar da tua alma aqui na Terra é realizado através das experiências que você tem nos seus relacionamentos. E os seus relacionamentos são compostos por todo esse grupo de diferentes relações. Se eu não esqueci de ninguém, né? Acho que eu falei basicamente todos, tá? Então, é isso. E aí, um outro ponto relacionado à parte de sofrimento e tal é a questão de muitas vezes relacionar sofrimento com prazer. Então, ao mesmo tempo, ou é isso, só o sofrimento e só chicotinho, como eu brinquei, ou também pode ter uma relação de como se esse sofrer... é normal ter prazer quando sofre, né? E aí, gente, tá ligado às questões de perversidades, que é o que Freud traz com essa nomenclatura de perversidades, né? Que são gerados a partir de uma determinada fase da infância, tá? A partir de 2 a 4, 4 a 6, de mais ou menos a partir de 6 anos, que já entra na fase fálica, que é a fase sexual relacionada à formação sexual, psíquica sexual, digamos, tá? E aí, por exemplo, né, a criança nessa fase, tá? Ela começa a descobrir o próprio corpo, tá? Já antes, já tem todas as relações e tal, mas relações com o próprio corpo, tá? De descoberta, então a gente sabe que desde o bebezinho ele tá lá pondo o pezinho na boca, então assim, essas descobertas do corpo, é isso que eu quis dizer. Tá, e aí, nessa fase, ela começa a se tocar, muitas vezes, e descobrir esses órgãos sexuais e que existe um prazer ali. Então, no primeiro momento, de 0 a 2 anos, ela tinha o prazer da boca, né? Então, na mamada, tá descobrindo os alimentos, tá comendo, Pronto. Na segunda etapa, de 2 a 4, é a fase chamada fase anal. E nessa fase, é a fase, então, da descoberta do cocôzinho. Então, ela começa a descobrir, então, que ela tem ali uma digestão, né? Não é isso que a criança descobre, mas enfim. Mas ela descobre que ela faz cocô. E ela começa a descobrir, entender o que é esse cocôzinho. E aí vem um ponto que nessa fase, os pais têm que cuidar como que eles vão reagir com isso. Por quê? Porque se...
ficar falando, porque não, porque o cocôzinho é fedorento, o cocôzinho é feio e tal, e assim, falando de uma forma negativa relacionada ao cocô, já vai também dar, vocês entendem assim, que cada uma dessas fases que tiver uma falha, um trauma, vai gerar algo desse adulto que ele precisa resolver, tá? Então, vou voltar um pedacinho. Do 0 a 2 anos, falha na fase oral, vai ser aquele adulto que ele tem grande possibilidade do comer compulsivo, porque é tudo que é oral, tá? Então, senão sai meu filtro, calma. São todas as experiências da boca. Então, falhou a fase oral, como que é uma falha comum? Na hora da mamada, então bem ali bebezinho, o olhar, contato visual, olho a olho, tá? Dessa mamãe com o bebê. Isso é essencial para que tenha sedimentado na psique dessa criança a confiança, a segurança, a sensação de proteção. Mesmo se não for a mamãe, tá de mamadeira e não tem mamãe, é uma outra pessoa que tá cuidando, esta pessoa vai entregar os seus olhos nos olhos dela, é contato visual. Então cresce um adulto seguro, confiante e tal, magro. Falhou isso nessa etapa, vai ter relação com aumentar de peso, obesidade, compulsão alimentar, cigarro, bebida alcoólatra ou beber em excesso. Cigarro eu já falei, drogas, muitas vezes essas principais que passam pela boca, tá? Ou seja, que é a experiência de prazer pela boca. Segunda fase que eu já estava falando, então, dos 2 aos 4, na fase anal, então, é a produção. Então, a criança descobre que ela faz cocôzinho. O que é o cocôzinho? É o produto dele. Então, a criança, ela tem a primeiro momento, percepção inconsciente de que ela faz alguma coisa que gera um resultado. Então, o resultado dela, o produto dela é o cocô. Maravilha. Aí, o que acontece? Se o papai e a mamãe não ensinarem a dar tchau pro cocô, elogiar o cocô dessa criança e falar o contrário e for negativo no contrário, o que acontece? Acontece que depois vira um adulto que ele não tem a sensação de ser valorizado pelos seus produtos, pelos seus trabalhos. Aí é o ponto. Então é aquele adulto que ele nunca se sente capaz para uma vaga de emprego, para entregar um trabalho completo. Então de repente faz e refaz planilhas e refaz isso, e sempre naquela sensação interior que não sabe de onde vem, e agora você pode estar sabendo, sensação de que não está entregando um trabalho, que não tem capacidade de produzir algo. Por quê? Porque de repente aquela criança naquela idade, ela veio e alguém falou, esse cocô, que fedorento, que cocô fedorento, que não sei o quê. E aí um adulto que colocou e falou mal daquele cocôzinho. Então é a mesma coisa que tá falando mal de que o trabalho daquela criança, a produção daquela criança não foi aceita. Aceitação. E aí a gente tem um ponto bem complexo que pega, que é traumatizante, que traumatizou os adultos e que vem de lá, tá? E aí tem tudo isso. Então não é só com cocô, então a criança tá fazendo um desenho, ela tá fazendo uma pintura, também. Então aquela coisa assim, gente, quem tem criança em casa, é de sempre elogiar. Ai, meu filho, parabéns! Então assim, tá lindo esse teu desenho e tal. Então, gente, tem que ter muito tato pra isso. E aí, essa próxima fase que eu tava falando, porque eu acabei puxando, gente, é assim, às vezes eu tô aqui falando, tem as interligações do nosso tema, mas se veio de eu trazer e complementar pra vocês essas outras fases, é porque alguém que tá vendo ou vai ver a nossa live precisava escutar isso aqui. Por que vai ver? Vou fazer um parênteses rápido, porque não existe tempo e espaço, tá? Eu sei que isso é uma coisa que parece complexa, mas enfim, tá? Então, são captações de frequência, tá? Por isso que é a relação de tempo e espaço. A terceira fase que eu tava falando, então, é a sexual. Então, que eu comecei a trazer tudo isso, porque na fase sexual, então, tá descobrindo as regiões erógenas e prazer. E que essas regiões erógenas, a criança descobre que existe prazer nessas regiões, tá? Maravilha.
Daí a criança começa a se tocar, e aí de repente ela tá se tocando e vem um adulto e bate na criança, tira a mão daí do pintinho ou da pintinha, tira a mão daí, não sei o que. Então, olha, presta atenção que louco, né? Eu já vou ler, Rê. Aí olha que louco, a criança fica com aquilo gravado na psique dela, de que ela está tendo prazer e ela apanhou. Então ela liga, olha que loucura, ela liga os pontos, cuidado que meu filtro sai, ela liga os pontos de que ter prazer tem dor, ter prazer dói, ter prazer apanha, e fez esse link. E aí é que né, o complexo, que eu já vou ver até aqui, e aí que é o louco, que vem as perversidades e tal, e tudo mais. Então a criança não, aí no adulto, então é o sadomasoquista e o masoquista, dupla perfeita, né? Porque um gosta de bater, o outro gosta de apanhar. Gosta de apanhar porque tava se tocando quando tava lá nessa fase, era uma criancinha, um adulto veio pleft, e a criança ficou com aquilo gravado de que é feio se tocar e tal, e essas sensações. E eu trouxe tudo isso, que eu acabei indo um pouquinho para trás nas outras fases, porque eu estou falando hoje de sofrimento positivo. Então, veja que maluco tudo isso, mas que fica gravado como se houvesse a possibilidade de ter um sofrimento positivo, tá, gente? Então, por isso que eu trouxe aí, acabei puxando para as fases, e quem chegou aqui depois também pode ver que eu vou procurar deixar gravado. Aí a Rê falou, complexo, né? Pior quando temos os familiares envolvidos. Por mais que tentamos educar da maneira mais correta, sem traumas, tem sempre alguém para atrapalhar. Rê, é bem por aí, tá? Mas eu vou te dar um alívio nessa tua fala, que é o seguinte, né? Bom, não sei se vai ser um alívio, mas eu vou comentar uma coisa aqui com vocês, que é assim, ó. Cada um de nós, a gente tem uma missão aqui na Terra. Eu brinco sempre que a gente não veio a passeio. Eu até falo assim, eu passei 33 anos a passeio, a Rê da época que eu trabalhei na minha outra área, né, da área comercial e tudo. E aí a gente tem um caminho, de fato, que é a nossa missão. Então hoje eu tô nesse meu caminho, eu tô alinhada nessa trilha. Acontece o seguinte, para que você fique alinhado nesse seu caminho, você precisa, talvez... Aí tem lá, onde que a gente vê isso, né? No mapa astrológico, teu mapa numerológico também te mostra muito sobre isso, sobre qual é esse teu caminho, tá? E aí, por exemplo, tem lá no teu mapa astrológico que você veio para esse planeta, vou dar um exemplo, tá? Veio para esse planeta para ser um grande palestrante, tá? Ou, enfim, não precisa ser grande, mas assim, uma pessoa para falar para pessoas, tá? E aí, o que acontece? Você tem probleminha lá onde? Na tua fase oral, né? Que eu já expliquei que é o 0 a 2 anos, que é toda essa parte da fala, e que vai ser como que vai ser um probleminha? Aquela questão do contato visual e tal. Então, a pessoa, ela vem com isso no mapa dela, mas ela também vem, gente, olha que coisa, né? Ela também vem com a questão de ter que sublimar aquilo ali. Ou seja, também estava no mapa dela que deveria ter uma falha daquela fase, por exemplo, a fase oral, nesse exemplo que eu tô dando, para que ela aprendesse ao longo da vida dela a resolver aquele trauma, ou seja, sublimar aquele trauma, e a partir desta sublimação do trauma é que vem a realização dessa missão, dessa forma. Então, de falar para várias pessoas nesse exemplo que eu tô dando. Então, vejam que interessante e complexo, segue sendo complexo, né, Rê? Por quê? Porque você também vem com um papel, mas é como se para que você consiga chegar naquele papel, você precisa aprender uma lição antes. Então, é quase que como se neste momento, se essa mamãe, esse papai e esses familiares fizessem tudo perfeitinho no 0 a 2 anos, olhando no olho da bebê e tudo mais, para que esse bebê se torne esse adulto que não teve uma falha na fase oral, por exemplo, aí não viraria a missão de falar para as pessoas. Entende? Que dualidade. E a gente vive na dualidade.
Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente se torna dual. Porque você passa, você não está mais ignorando determinada questão, conhecimento, e você passa a ter esse entendimento, tá? E aí é que vem essas grandes questões e dualidades, né? De estar vendo tudo isso. Gente, tem uma pessoa arteira aqui, uma pessoa que não é uma pessoa, que é um bebê pet e que tá fazendo uma arte aqui daquelas. Bom, entendeu? Faz sentido, né? Pois é. E aí a gente tem como buscar isso nessas questões de mapas e tal. Então, gente, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês era sobre essa questão, né? Então, assim, como eu vou botar aí de título, sofrimento positivo será, né? Então, assim, o que eu quis aqui trazer nessa minha explanação toda? É que o sofrimento positivo, ele é uma máscara, veio a palavra máscara, então eu vou usar a palavra máscara, né? Eu sei que ele quer minha atenção e eu hoje não fechei a porta, ele tá aqui comigo, né? E ele quer minha atenção, é verdade. E aí, quando ele quer minha atenção, ele quer comer o sofá, quer comer a poltrona, é verdade. Ele, gente, que eu tô falando é Kira, um bebê que vocês veem aí na minha foto no meu Insta, né? Que é um querido pet caçolo, como eu brinco, tá? Ó, gente, então voltando, vamos lá. O sofrimento, então, assim, até que ponto tem um sofrimento positivo ou até que ponto não são mascarações para que você consiga realizar aí a sua caminhada. E vamos lá, mensagem para vocês, né? É assim, usando a dedicação, gente, tentando botar uma marca assim, imantada de eu vou fazer e me dedicar um período da minha vida para fazer tal coisa, como eu já dei vários exemplos lá no início, mas eu vou fazer aquilo com amor, com alegria, com leveza e tudo mais, né? E sem o chicotinho vocês deem aqui pra tia Gabi agora, aqui a minha mão, dá o chicotinho, que eu tirei o chicotinho de todo mundo aqui, e levar isso na leveza, tá? E assim, quanto mais você vai se conhecendo, quanto mais você vai se transformando, entrando em contato com a tua essência, né? Com o teu eu interior, despertando para tudo isso que tem por aí, porque o que acontece, né? A gente vive numa batida muito louca, uma batida muito forte, muitas vezes se perde nessa caminhada. O que a gente tem que fazer, por exemplo, eu falei rapidinho aqui de missão, então assim, de que tem uma missão, então assim, o dia a dia é como se ele nos engolisse, e aí esse engolir com família, com filho, com estudo, com trabalho, com tudo isso, e aí eu tô no caminho. Então às vezes a gente precisa parar para conseguir ter esse olhar para dentro da gente, tá? E aí lembrando que eu falei que eu ia comentar mais no final e já vou finalizando, gente, assim, a jornada terapêutica que eu tô anunciando aí no meu Insta, para quem tá me acompanhando, tá vendo, até mandei algumas mensagens aí no particular, gente. Qual é a proposta? É que você consiga fazer essa parada para ter esse olhar para ti, para dentro de ti. Então, são 21 dias que a gente passa nessa imersão, numa jornada mesmo, numa caminhada, que eu trago exercícios terapêuticos, que são cada um desses exercícios. Gente, tu pode olhar o exercício e dizer assim, é só isso, o quê? Gente, é cada uma que parece, né, assim, é forte, porque tu realmente vai parar pra olhar coisas de dentro de ti que tu não para olhar. E não é nem coisa que tu vá parar todos os dias para olhar, mas pelo menos que tu pare um momento da tua vida que seja esse momento suficiente para você fazer a grande virada de chave. Que é o que vem acontecendo com todo mundo que participou desse grupo. Que é um grupo, por quê? Porque é uma jornada que agora, para melhorar, gente, eu coloquei dentro de uma plataforma, então tu acessa o material pela plataforma, o exercício, tá? Com o áudio, com o texto, porque, assim, gente, a gente tem o visual, o sinestésico, que é o que a pessoa toca, e o auditivo. Então, eu entrego na forma de visual e auditivo, né? E a gente vai conversando e vai interagindo no grupo. Por quê? Porque você vai fazer o teu exercício e coisas vão vindo à tona. Por isso que eu falo que, assim, são exercícios para mexer contigo dentro. E aí eu, dentro do grupo, vou estar ali ajudando vocês do ponto de vista terapêutico, porque eu tenho essa
essa formação, essa vivência para ajudar vocês, tá? Então, gente, a jornada ela é muito bacana por isso, porque assim você vai conseguir ter essa entrada, esse olhar, e eu digo assim, essa parada, porque você vive aí num corre do teu dia a dia, e aí às vezes precisa disso, precisa dar uma paradinha para que você consiga perceber muita coisa que tá em volta, tá? Então, gente, só fiquem de olho, porque assim, as inscrições elas estão acontecendo e elas vão, eu ia encerrar amanhã, mas gente, eu ainda vai até domingo, até a meia-noite de domingo, tá? 23h59, porque segunda-feira a gente começa e não vai poder entrar ninguém depois, tá? Então, assim, eu deixo o convite para quem tá me vendo agora, quem tá me vendo logo mais. E também vocês que estão me assistindo, gente, se vocês conhecem alguém, de repente, que tá buscando isso, essa coisa assim de parar para olhar para dentro, ter esse contato com a sua própria essência, levar essas informações, que a pessoa, né, se descobrindo, tendo esse contato com a sua essência, ela consegue, dentro do que é a missão dela e o papel dela, levar para outras pessoas o que ela tem para fazer. Então, cada um na sua área, mas vai conseguir trazer aquilo ali de uma forma bem mais leve, tá? Então, eu também trago dentro do grupo a parte de linguagem do corpo, que é a parte de psicossomática. Então, a gente vai vendo isso tudo vai vindo com a interação, tá bom, gente? Então, fica aí esse convite, enviem aí para as pessoas que podem interessar, que vocês conheçam. E agradeço bastante, muitíssimo pela presença de todos vocês aqui na live hoje, quem entrou ficou até o final. No meu canal do YouTube eu tenho outros vídeos aí que colocam, digamos, essas reflexões, claro que sobre outros temas. Então também fica o convite, Rede, passa lá, se inscreve, quiser mandar para as pessoas aí, tá bom? E é isso, gente. Então, brigadão pela presença de hoje e a gente se vê aí nos próximos dias. Eu ainda vou voltar. Vou fazer até um dia para fazer, provavelmente no domingo, vou fazer uma live específica para tirar dúvidas da jornada terapêutica ainda para os inscritos de última hora, tá bom? Então, beijos, gratidão. Eu que agradeço aí. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todo mundo aqui. Encontro vocês na próxima. Hoje eu fiz um teste de entrar num horário assim no meio da tarde, ver como é que é, mas a gente pode pensar, vocês podem até me mandar sugestão de horários. Obrigada, Rê, obrigada e parabéns pelo teu trabalho também. Minhas megas amigas e colegas nutris, né? E aí hoje eu tenho um outro foco aí. Claro que a nutrição é essencial, gente. Tu precisa de um corpo saudável para conseguir vivenciar tudo isso que a gente fala do emocional, tá? Balê, obrigada, viu? E mandem aí pro pessoal, quem entrou um pouco depois, eu vou baixar aqui para deixar salvo, aí pode ver desde o início, tá bom? Beijos, beijos infinitos aí, nutritivos no coração de vocês, com muito amor. Beijos!